Bom dia, meu nome é Keren e eu vou falar um pouco sobre o sistema de produção de peixes. Existem sistemas de produção e tecnologia adaptáveis a quase todas as situações. Por isso, a aquicultura pode se desenvolver nos mais diversos locais. Hoje encontramos cultivos de peixes no mar, nos lagos e rios, nas baixadas e nas montanhas, tanto em locais de clima tropical como em clima temperado. A importância que o conhecimento dos diversos sistemas de criação de peixes existentes pode nos trazer é de contribuir para a escolha do melhor sistema para cada caso, pois alguns sistemas não são adequados a todas as espécies. Em geral, os processos de intensificação do cultivo, com o aumento da densidade de estocagem e da maior dependência da ração como principal fonte de nutrientes, ocasionam um estresse ao qual nem todas as espécies conseguem se adaptar. Já outras espécies vêm se adaptando muito bem aos cultivos em alta densidade. Sistemas de cultivo. Existem diversos modelos de cultivo de peixes que são classificados de acordo com a demanda de tecnologia requerida e agrupados em sistemas extensivos, semi-intensivos e intensivos. Mas também pode-se observar que em alguns modelos possuem peculiaridades em relação ao número de espécies criadas conjuntamente, que pode-se também observar desde o monocultivo ao policultivo. Então, veremos um pouquinho de cada um nos próximos slides. Vamos começar pelo sistema extensivo. O sistema extensivo possui como principais características a pouca interferência humana no processo de produção. Nesse sistema, os peixes são estocados em baixa densidade e o alimento para estes será composto dos organismos como plânctons e bêntons, cuja riqueza está relacionada intimamente à produtividade primária do corpo d'água. Nesses sistemas, são utilizadas áreas como represas, açudes e lagos artificiais. Em alguns casos, é feita uma periódica adubação da água para o aumento da produtividade primária. E ainda fornece-se aos peixes subprodutos agrícolas quando há a disponibilidade destes. Quando a represa é recente ou foi recentemente esvaziada, o peixamento pode ser feito com alevinos. Mas, no caso de represas que não são totalmente esvaziadas, o peixamento terá de ser feito com juvenis de peso acima de 50 gramas para minimizar a predação. A espécie a ser dotada nesse sistema deverá ser capaz de filtrar plâncton e aproveitar ao máximo os alimentos naturais. A produtividade esperada varia de 500 a 2.000 kg de peixes por hectare ao ano. Apesar dessa produtividade ser muito baixa quando comparada à de outros modelos, é utilizada a técnica do policultivo, geralmente permitindo que várias espécies sejam cultivadas ao mesmo tempo, como por exemplo tilápias, surubim, carpas, pacu, tambaqui, tambacu, matrinchã, curimbatá e piauí. A criação conjunta desses peixes tem como principal vantagem o aproveitamento quase que total dos alimentos fornecidos aos peixes, evitando dessa forma o acúmulo de sobras, o que permite manter a taxa de oxigênio da água em níveis mais elevados. No sistema extensivo, a qualidade da água em geral não é monitorada, pois não se pretende realizar intervenções periódicas. Em função dessa simplicidade, o manejo é muito reduzido e o custo da mão de obra acaba sendo muito baixo. No final, obtém-se peixes com baixo custo de produção. Em vista disso, o sistema extensivo é o mais adequado de se utilizar, quando o papel da piscicultura na propriedade é secundário, ou seja, não é a primeira atividade da fazenda. Sistema semi-intensivo. No sistema semi-intensivo, ele se caracteriza por uma certa intervenção do produtor na correção de alguns parâmetros de qualidade de água e do uso da ração suplementar à alimentação natural, cuja produção é mantida elevada com o uso de adubações periódicas. Esse sistema é o mais adotado no Brasil para a produção de peixes de corte e mesmo de peixes ornamentais. Em geral, utiliza-se tanques escavados cuja área é inferior a 1 hectare, mas nada impede que sejam utilizados tanques maiores. Os tanques eles são preparados para o peixamento com uma calagem e adubação inicial.
As adubações periódicas serão realizadas conforme a necessidade. No caso de peixes ornamentais, muitas vezes não é feita a adubação de manutenção, pois o tempo de permanência no tanque deve ser curto para que se evite a predação por insetos aquáticos. A espécie a ser dotada nesse sistema deve ser capaz de capturar ração e de filtrar um pouco de plâncton, além de alimentar-se de bentos, como é o caso de muitos peixes onívoros, como o tambaqui e a tilápia. A alimentação suplementar ela deve ser feita com rações de alta energia e com a proteína abaixo da exigência da espécie, uma vez que os alimentos naturais são muito ricos em proteínas. Porém, é necessário estimar qual porcentagem da necessidade nutricional está sendo atendida pela ração. O sistema intensivo pode comportar densidades de 1 até 5 peixes por metro quadrado, dependendo do tamanho do abate, significando que a produtividade ela pode variar desde 4 até 15 toneladas por ano ao hectare. Para que se possa alcançar a produtividade mais elevada, é importante o uso de aeradores, pois quando a biomassa é muito elevada e existe boa produção de plâncton, o oxigênio da água pode chegar a valores muito próximos de zero durante o período noturno. Nesses momentos, o uso de tais equipamentos é fundamental para evitar a mortalidade. Além de monitorar a concentração de oxigênio, é importante a monitorização e correção do pH. A temperatura deve ser monitorada também para o estabelecimento da quantidade de ração a ser fornecida. Ele é um sistema bem adequado à técnica do policultivo também, podendo-se cultivar quase todas as espécies de peixes comercializadas, principalmente quando se tem como objetivo fazer o fornecimento de peixe para o pesque pague ou mesmo para o comércio de peixes abatidos em menor escala. Sistema intensivo. O sistema intensivo ele é caracterizado por um maior controle sobre as características da água de cultivo e pelo fato dos peixes dependerem exclusivamente da ração como fonte de nutriente. A ração para peixes em sistema intensivo deve atender a todas as exigências nutricionais. Ela deve prover proteínas, aminoácidos, lipídios, energia, minerais e vitaminas. O problema é que nem todas as exigências são conhecidas para todas as espécies, e isso reduz o número de espécies que podem ser utilizadas nesse sistema. A alimentação é realizada diversas vezes ao dia e é comum a utilização de comedores automáticos. Nesse sistema, os peixes são estocados em alta densidade, em alguns casos com mais de 40 peixes em cada metro cúbico. Por isso, a taxa de renovação da água é muito grande. Caso contrário, os peixes morreriam por falta de oxigênio. Em alguns modelos, o volume total da água do tanque é renovado mais de 6 vezes em um dia. Essa renovação é contínua e pode ser feita com água nova ou pela recirculação da água do tanque, desde que ela seja filtrada para a retirada de impurezas e de substâncias tóxicas, como a amônia. A filtração é feita por processos mecânicos, que eliminam as partículas sólidas, e por processo biológico, no qual a amônia passa pelo processo de nitrificação. Associados à renovação da água, pode-se utilizar injetores de oxigênio ou de ar comprimido. Para facilitar a circulação da água e evitar cantos mortos, os tanques são compridos e sextavados nas extremidades, ou preferencialmente circulares. Nesse sistema, os tanques são protegidos com manta vinílica ou feitos com concreto ou de fibra de vidro. A monitorização das características da água deve ser feita diversas vezes ao dia, e em alguns casos é feita automaticamente por aparelhos conectados ao computador. Deve-se monitorar e corrigir o pH. A concentração de amônia é determinada e, caso esteja elevada, deve ser feitas alterações nos filtros e a renovação com água nova. Em alguns modelos de sistema intensivo, o cultivo é indoor, ou seja, é feito em galpões ou estufas. Com isso, existe a possibilidade de controle de temperatura. As pisciculturas que adotam esse sistema têm como principal objetivo atender a mercados consumidores de peixes abatidos. Por essa razão, o sistema intensivo é recomendado para o monocultivo, ou seja,
o cultivo de uma só espécie em cada viveiro. Nesse sistema, utiliza-se espécies que permitem ser cultivadas com maiores densidades de peixes, sendo as tilápias vermelhas ou a tailandesas as espécies mais recomendadas. A produtividade desse sistema para peixe de corte é bastante elevada, mas o custo de implementação e seus custos operacionais também são elevados. Normalmente, não falamos em produção por hectare, mas a maioria dos modelos são feitos em áreas relativamente pequenas, então a produtividade é dada em quilograma por metro cúbico. A produtividade varia com o modelo, a densidade e a espécie adotada. Em geral, temos observado resultados superiores a 40 kg por metro cúbico. O cultivo de trutas no Brasil é feito, na maioria das propriedades, em um sistema próximo ao intensivo, nos quais os peixes são criados em alta densidade e a única fonte de nutriente é a ração. Além da truta, o salmão e a tilápia são espécies de corte que estão sendo criadas de forma intensiva no Brasil. Os produtores de peixes ornamentais também se utilizam desse sistema, se não para a totalidade da produção, para a produção e o cultivo inicial dos peixes mais valorizados e sensíveis. Algumas espécies são mantidas em estufas, dentro de aquários com filtração e renovação de água, que têm suas características físicas e químicas controladas. Um exemplo disso é o cultivo do acará disco ou a reprodução intensiva do acará bandeira. O sistema superintensivo trata-se de um sistema que possui as mesmas características do intensivo, porém permite que se utilize densidade de povoamento ainda maiores. Para isso, os peixes são cultivados em estruturas apropriadas, também como no sistema intensivo, como em viveiros circulares, nos tanques rede, nos chamados raceways, que se baseia no princípio de alta troca de água dos tanques, em canais de concreto construídos para conduzir água de irrigação. E, comparados com os demais sistemas de produção, o sistema superintensivo apresenta ainda maior o custo de implementação, porém permite obter produtividades bem maiores. Aqui, a exemplo do que é feito no sistema intensivo, é muito importante fazer um acompanhamento adequado da alimentação dos peixes e da qualidade da água, para evitar a queda da produtividade.